noite a todos. Bem-vindos a mais uma Assembleia Geral, neste caso uma Assembleia Geral extraordinária. Espero que todos estejam bem de saúde, quer aqui, quer em casa, e desejar a todos, antes de mais, umas boas festas e corra tudo para o melhor, com saúde. O resto fazemos nós. Antes de avançar com a ordem do dia e também com perguntas ao público e situações que têm de ser faladas preliminarmente, vou dizer em relação às presenças, números temos mais, portanto, substituição de Rachid Jalon por Luís Moraes. Em relação ao Partido Socialista, há duas substituições, Cíntia Guerra por Carlos Simões, Patrícia Pires por Susana Pratos. Por parte da CDU, 5 substituições, Rogério Santos, Salma Rocha, Júlio Pinto, Helena Mira e Emílio Frazão, substituídos por Sandra Gonçalves, Rui Cunha, Fernando Vasco, Judito Freitas e Fernando Castro. Ora bem, antes de mais, em relação aqui aos pontos da convocatória, portanto, nós temos aqui 2 pontos para analisar hoje na nossa Assembleia, mas, todavia, existe aqui um ponto que quanto a mim, e penso que é generalizada essa minha posição, não se encontra reunidos os pressupostos para ser discutido, que é nomeadamente o ponto número 2. Eu falei com o Executivo e, portanto, na altura que se programou, portanto, a Assembleia para esta data, a ideia era que haveria um suporte documental para ser enviado e para dar conhecimento, portanto, a todos os membros da Assembleia. Tal não foi possível e, como tal não sendo possível, não é possível também aos membros da Assembleia ter qualquer tipo de conhecimento ou de qualquer tipo de situação com o que realmente se passou. Este ponto é relacionado com aquela situação que já falada na última Assembleia Ordinária em relação ao campeão e, portanto, eu também solicitava ao Executivo, e fica já registado, portanto, em ata, solicitava ao Executivo que, quando avançasse com este ponto, fizesse acompanhar da doutora, julgo que é a doutora Magda Reimão, que é a doutora responsável por este processo, advogada. Portanto, ela é que está a tratar do processo e, portanto, estamos a falar de uma situação técnica que já tivemos aqui arquitetos, já tivemos aqui engenheiros, já tivemos aqui um tipo de pessoas capacitadas consoante a tecnicidade do problema levantado. Aqui é um problema jurídico e um problema factual que tem que ser explicado por quem é direito, e quem é direito, parece-me a mim, a pessoa mais indicada é o ex-colega, portanto, a Magda Reimão, e, portanto, ficava esse réplico para o Executivo, logo que pudesse, ou fizesse, não sei se fazem a Assembleia Extraordinária ou a Assembleia Ordinária de Abril, isso depois há de ser decidido, mas quando fosse decidido esse ponto e quando fosse decidido esse ponto, fizesse acompanhar da doutora Magda. Passava então ao... Sim. Em relação a este ponto? Sim. Ok. Então, boa noite a todos, aos presentes, aos que estão em casa a assistir. Também desejo uns dias muito felizes, não só nestas alturas das festas, e vontade para que possamos todos trabalhar e lutar para construir um mundo melhor. A CDU tem, sobre esta situação que se passou aqui na Assembleia de Freguesia, algumas considerações a fazer. E queremos que fique registado em ata, queremos que fique registado no vídeo e queremos pedir desculpa à população da Baixa da Banheira por esta forma muito incorreta de gerir a situação. Portanto, toda a gente sabe o que se passou na última Assembleia, não foram dadas explicações cabais nem respostas cabais às questões que a CDU levantou e o ponto veio novamente a esta Assembleia. Aliás, é uma Assembleia extraordinária que deve ser marcada com assuntos extraordinários, mas vai funcionar com um ponto de uma Assembleia Ordinária, que é a aprovação do Regulamento de Taxas e Tarifas. Na nossa opinião, estamos a gastar dinheiro à população indevidamente. Muito indevidamente. Vamos gastar aqui, hoje,
centenas de euros, não é de milhares de euros, por um ponto que podia ter sido trazido à última Assembleia Ordinária. Mas não, porque o Executivo e o Sr. Presidente da Assembleia querem, à força, aprovar uma situação que não tem pés nem cabeça e, portanto, nós não concordamos com a forma de fazer política assim. Depois, reparem, há uma alteração da ordem de trabalhos que sabemos agora. Nós soubemos da alteração da ordem de trabalhos agora. E a lei é clara. A lei diz que só pode haver alterações de ordem de trabalhos com a aprovação de 2/3 da Assembleia de Freguesia. Nem isso que foi considerado. E, portanto, a gente anda aqui com questões e para aqui e para ali. E a verdade é que esta Assembleia não faz sentido nenhum. Não faz sentido rigorosamente nenhum. É uma Assembleia para discutir assuntos extraordinários que não vão ser discutidos. Vão ser discutidos assuntos ordinários que deviam ser discutidos em Assembleias ordinárias. A gastar dinheiro à população, a gastar tempo aos eleitos que estão aqui, não me parece que seja um bom indicador da qualidade de gestão desta freguesia. Depois, diz o Sr. Paulo Alfama, o Sr. Presidente, que este ponto só deve ser discutido com a presença da doutora que está a tratar do assunto. E eu pergunto, quem é que autorizou a doutora a tratar do assunto? Quem tem que autorizar a doutora a tratar do assunto é a Assembleia. E a Assembleia não autorizou. Portanto, estamos a fazer tudo ao contrário. A Assembleia não autorizou a doutora a tratar do assunto. Portanto, eu queria saber quem é que autorizou a doutora a tratar do assunto. E não me parece nada correto que se dêem as coisas como adquiridas. A CDU tem 8 eleitos, o PS tem 8 eleitos. Não há aqui uma maioria absoluta, não estamos na Madeira, onde as coisas fazem um bocadinho ao empurrão. A gente pede respeito pela posição da CDU. Só a doutora, que eu não sei quem é, que é capaz de ser uma pessoa muito competente, só pode tratar dos assuntos quando a Assembleia deliberar nesse sentido. Não é o Executivo com o aval do Presidente da Assembleia. Portanto, é tudo ao contrário. Resumindo e concluindo, para as pessoas perceberem lá em casa. Esta Assembleia não faz sentido. Vamos discutir aqui e aprovar ou não aprovar um ponto que é um regulamento de taxas e tarifas que devia ser apresentado numa Assembleia Ordinária. Com isto vamos gastar dinheiro indevidamente à população. Muito dinheiro, servia para outras coisas. E depois ficamos a saber que está uma doutora a tratar de um assunto para o qual não foi mandatada. Porque tem que ser mandatada pela Assembleia, porque é a Assembleia que decide, não é o Executivo. O Executivo executa as deliberações da Assembleia. E há aqui pessoas que ainda não perceberam isto. E estamos mal. E depois, saber no dia que há uma alteração à ordem de trabalho sem que esta seja votada também é uma coisa que me faz alguma confusão. Portanto, o que a CDU quer é respeito pela população e respeito pelos membros da CDU. Não é preciso muito, é só isto. Deviam-nos ter informado antes, não deviam ter falado com a doutora para vir para cá tratar do assunto. Não, a proposta vem do Executivo e ponto, e é proposta, e pode ser chumbada. E eu relembro aqui outra vez que o uso capião é uma figura que tem que se ter muito cuidado com ela, porque pode ser impugnado. E o que o Executivo, em vez de fazer, se calhar não fez, se calhar até fez, mas fez, percebe que a situação tem outra saída, não é falar com a doutora, é falar com o proprietário. E se calhar pedisse uma doação ou uma compra, porque faz falta à junta. Mas esta junta de freguesia nunca, nos anos que tem em poder local democrático, se apropriou de algo que não era dela. Portanto, é falar com o proprietário e perguntar quanto é que custa, a gente quer comprar ou faça uma doação. Agora, pôr um advogado a tratar para tomarmos posse de uma coisa que nos foi emprestada, a CDU não acompanha, não concorda e muito menos concorda com as situações como elas são apresentadas aqui. Portanto, Sr. Presidente, o que eu apelo é mesmo a bom senso. E dizer, novamente, esta Assembleia não faz sentido nenhum. Estamos a gastar dinheiro à população, gastar muito dinheiro à população que faz falta numa terra onde há pessoas a passar muito mal. Era isto. Muito obrigado. Mais alguém deseja intervir? Este ponto não estava à discussão, foi retirado pelo Presidente da Assembleia, mas alguém teima em... É muita potência. Alguém teima em
que não está esclarecido e não foi esclarecido pela CDU nos anos que cá esteve. Nós fomos confrontados com esta situação e temos que a esclarecer. E esclarecer só há uma situação. É dentro das nossas competências, que são nossas competências, despoltar tudo o que está ao nosso alcance para esclarecer a situação da garagem. De facto, pensávamos ter um suporte documental a tempo da Assembleia para resolver este assunto, que vai ter que ser resolvido. Se não for nesta, é na próxima. O pedido que o Presidente da Assembleia fez, vamos lançar o desafio à advogada. É uma questão que nos ultrapassa, se cá está presente ou não. Mas o alarme que este autarca da CDU traz e que está a responsabilizar esta Assembleia de Freguesia é totalmente mentira. Não há um alarme. Esta Assembleia apenas legitima a continuação de um processo para esclarecer um assunto, uma garagem que não se sabe quem é o proprietário, ou seja, sabe-se quem é o proprietário, mas não se consegue contatar o proprietário, portanto, a morada constante na conservatória não se consegue contactar aquela morada, portanto, com todos os meios legais que foram feitos, e, portanto, temos que esclarecer. E esclarecer é à lei, não é? E aos advogados pertence. Ninguém aqui nesta Assembleia, se legitimar este ponto avançar, fica preso ou responsável por aquilo que está a fazer. Quem é responsável é o Estado, que vai procurar o legítimo proprietário e vai depois fazer prova com as testemunhas, que seja eles quem for, condomínios, ok, fazer a prova que fazemos usufruto daquele espaço e, portanto, é aí, e a lei aí é muito rigorosa, que vai ser decidido a quem pertence a garagem, a quem poderá doar a garagem ou não, ou devolvemos a garagem, ou então ficarmos de facto com a garagem. Agora, isto chama-se esclarecer um assunto que não foi esclarecido nos anos transatos. Andamos a usufruir de uma garagem. Existem questões legais que o condomínio está preocupado, e com toda a razão. Se houver um incêndio neste momento numa garagem, toda a gente vai dizer que está a ser utilizada pela União de Freguesias. E temos de ter um seguro obrigatório. Estamos a fazer o usufruto de uma garagem. Isto é complicado, não é só emprestar, os tempos são outros. Emprestamos uma garagem. Há ali um acidente. É a União de Freguesias que está a utilizar a garagem. As coisas não são assim. Portanto, somos responsáveis, queremos esclarecer este assunto e vamos esclarecê-lo devolvendo a garagem ou ficando com a garagem ou vendo a doação. Agora, a única maneira de encontrar o proprietário é a lei que o consegue fazer. É a conservatória que vai encontrar o proprietário ou herdeiros do proprietário que nós não sabemos quem são. Quanto a este ponto, tenho dito, em questão ao alarme, acho que não há necessidade de criar alarme a esta Assembleia, porque esta Assembleia vai validar um ato administrativo para nós regularizarmos se a garagem, de facto, é nossa ou não é. É património que está ali, bens que estão dentro da garagem, e temos que esclarecer isto. Não podemos deixar isto como teve no passado, anos e anos, sem saber, portanto, o que é que, de quem é que é a garagem. Portanto, acho que devemos resolver as coisas responsavelmente e não, portanto, andar a utilizar uma garagem sem saber quem é o proprietário e com o condomínio também a querer saber de quem é a garagem e que pensava que era da União de Freguesias. Portanto, todas estas situações têm que ser esclarecidas ao IFM. E aí é a lei que esclarece. Portanto, nós legitimamos o Executivo para fazer esse caminho, com a lei, perceber quem é a garagem para esclarecer se se faz um arrendamento, se se entrega à garagem ou se de facto doam a garagem a nós. Tenho dito. Quer dizer, este ponto não era para ser discutido, Sr. Presidente. Então, eu falou. Que eu vou dar o esclarecimento final, vou dar eu o esclarecimento. Então punha-se o... Não pode deixar isto, Sr. Miguel. Não, faz favor. Sr. Presidente, então pomos o ponto à discussão e resolvemos hoje esta situação.
Vamos pôr este ponto à discussão, Eu Sr. tenho muita Presidente. calma, tenho muito mais calma que tu, que não, eu. Não, Sr. Presidente, tínhamos coragem e pomos este ponto à Eu discussão. tenho muito E mais hoje- calma. E Eu hoje tenho- dizemos aqui, queremos saber se a garagem é Mas nossa ou se a o garagem Sr. Presidente não da é nossa. Assembleia, Luís Cerqueira, tem muito jeito. Muito jeito. Você tinha muito jeito no seu tempo. para colocar a palavra ao Deixe seu lá o meu compatriota. tempo, agora é o seu e você O não seu faz, tempo não esconde você não estas faz, coisas. você não faz metade do que eu fazia. Pois não? Nada, Você nada. não me entregou esta garagem. Eu subi esta garagem nada, pelo condomínio. nada. O assunto desta garagem está resolvido. Não está, Você é não. que inventa. Não Sr. Presidente, está, não. meta lá a ordem que sou eu a falar. Não, você é que está Fica a dialogar registado comigo. que fui interrompido por 2 membros do PS mais uma vez. E o Sr. Luís Cerqueira, pode pôr a cara de mal que quiser que eu vou falar à mesma. O Sr. Luís Cerqueira diz que não está esclarecido. Eu pergunto, alguém do Executivo contactou o Executivo anterior? Não. E ri-se. Não passa a E foram dadas explicações aqui na última Assembleia. Não houve nenhuma mentira. A garagem é emprestada. A garagem é emprestada. A Junta não tem que pagar condomínio, nem tem obrigação nenhuma pelo condomínio. O dono é conhecido. E quem não conhece aquele dono, eu peço desculpa, mas se calhar não tem condições para ser eleito no Executivo da Freguesia. No Val da Amoreira, aquela pessoa é muito conhecida. O Sr. Presidente está a abanar a cabeça que sim, você está-se a rir. Está a ver, Sr. Luís Cerqueira? Portanto, rir. o que eu Diga estou quem é a o dizer... dono. o Diga que eu quem é est- o dono. Oh, eu digo que é o Não, dono, já eu lhe disse que é o desafio a dizer quem é dono. o dono. Vai haver a gravação anterior, você não ouve o que eu digo. Você até saiu Você disse que era o dono. Opa, mas posso falar ou não posso? Não esteja nervoso. Agora é assim, Nervoso não todos estou, os muito membros que calmo. votarem, a CDU está à vontade. Eu até acho que se deve votar o ponto, sem informação. Este Executivo é tão transparente, nem envia informação para o ponto. É uma coisa maravilhosa. Nunca aconteceu aqui. Mas o Sr. Luís Cerqueira ri-se, porque acha que é o dono disto tudo. Não é? Não precisa- mete uma proposta na ordem de trabalhos. Não é o que é isto. Eu posso acabar? Posso acabar ou não? Pois está a ver, Sr. Paulo. Você só me interrompe a mim. Eles chamaram-me tudo. Está tudo bem. Chamou-me mentiroso. A questão é, há um ponto, o segundo ponto, que tem que ser votado se é tirado ou não. E só pode ser tirado por 2/3 se não é o Sr. Presidente que decide. O Sr. Presidente não tem poder para tirar o ponto. Tem que colocar à Assembleia se o ponto é tirado ou não. E eu até concordo com o Sr. Luís Cerqueira. Vamos votar sem informação. Que é uma nova no Conselho da Moita. Já se votam propostas sem informação. O Sr. Luís diz que não tem informação, não consegue esclarecer, mas quer votar o ponto. Ele disse aqui que queria votar o ponto. Eu também quero. Portanto, a CDU propõe que se vote o ponto. E depois dizer aqui a estes membros que são responsáveis legalmente pelo aquilo que votarem. Qualquer membro de um órgão deliberativo é responsável pelo aquilo que vote. Portanto, a CDU propõe que se vote o ponto. Agora, que fique claro que o Executivo da Junta não entregou informação ao Presidente da Assembleia e o Presidente da Assembleia não fez chegar aos membros da Junta. Portanto, vamos votar um ponto sem informação. Portanto, a CDU é a favor que se vote o ponto. Como acompanhamos a opinião do Sr. Tesoureiro e vamos votar. Agora, há uma coisa que não pode dizer, é que não está esclarecido. Está esclarecido. Aquilo foi emprestado a uma associação que acabou e ficou para a Junta para guardar uns andaimes que serviam para serviço público. O Sr. Luís Cerqueira nem sabia. Portanto, a Junta não tem obrigação pelo condomínio. Se acontecer ali um problema, é o proprietário. E já agora, Sr. Luís Cerqueira, se quer resolver os problemas dos condomínios todos, é fácil, não é? Diz que a Junta vai assumir tudo o que não sabe que é fração para a Junta. Então, é o que você está a fazer. Aquilo tem dono e é conhecido. E é fácil falar com os herdeiros. Não peço à CDU para fazer o trabalho do PS e do PSD. Portanto, Sr. Presidente, nós propomos que se vote o ponto, sem informação. Primeiro tem que se votar aquilo que Então afinal eu tenho razão. Afinal eu tenho alguma razão. Primeiro tem que se votar aquilo que eu referi à Assembleia. O que eu referi à Assembleia foi retirado do ponto e vamos votar a retirar do ponto. Pronto. Ou é aprovada ou é rejeitada. Então, mas se o Sr. Luís Cerqueira acha que se deve votar, Eu vamos acho ver que como é que a deve ser- bancada... Eu voltei... Deixe-me lá acabar que eu vou só terminar com isto. Eu quero ver como é que a bancada do Partido Socialista vai se comportar. Se vai concordar com a proposta do Sr. Luís Cerqueira ou vai aceitar a proposta do Sr. Presidente da Assembleia. O que eu digo, e não estou a perceber qual é a pressa, é que se deve falar com os legítimos proprietários. O senhor morreu, mas tem filhos. E é fácil encontrar os filhos. E não é o advogado que vai encontrar os filhos. É ir ao Val da Amoreira, ir à Baixa da Banheira e perguntar pelos filhos do senhor, que há gente que os conhece. Aliás, no condomínio do mercado municipal, que o PS gosta tanto da Zona Sul, há um representante dessa empresa. Não sabiam? É perguntar ao senhor quem é os responsáveis. E ficam a saber, e escusam de vir para aqui dizer que ninguém conhece, porque conhecem. E, portanto, a Junta não tem obrigação nenhuma pelo condomínio, aquilo foi cedido, se deixaram de pagar, são as contas que têm que assumir. Agora, não venham dizer
que o executivo anterior não resolveu nada, portanto tinha que resolver. Se alguém empresta alguma coisa a alguém, não é para tomar... Não é, quer dizer, é engraçado. Então, a gente não sabe emprestar uma coisa à junta. O junta anterior não resolveu. O que é resolver? É roubar as coisas às pessoas? Que é o que a gente está a querer fazer aqui. Passar a pasta. O que a gente está a querer fazer aqui é roubar as coisas às pessoas. Se me emprestarem uma coisa, e eu digo que não conheço o dono, sem falar com ninguém, eu não posso ficar com a coisa. É só isso. Falem com as pessoas. Peçam à Câmara quem é o responsável pela empresa que está organizado num mercado municipal. Portanto, é fácil ir. Falem com as pessoas. Agora, não venham a dizer que querem fazer uma coisa por culpa de outros. Não, não há obrigação nenhuma com o condomínio. E se a Junta está tão preocupada com os condomínios que não têm todos os condóminos conhecidos, então temos um problema. Vai ter que assumir as despesas de todos. Não pode ser assim. Só porque nós temos o usufruto. Pois temos. E se não há papel nenhum, foi porque o dono não quis. Não foi porque a Junta quis. É só isto. Que fique claro que nós, no anterior executivo, não cometemos nenhuma ilegalidade. Usámos uma coisa que nos emprestaram. Agora, aqui, o que se propõe é que se tome como nossa, da Junta de Freguesia, uma coisa que foi emprestada. Epá, eu peço desculpa, vou brincar com isto. Eu, quando empresto alguma coisa a alguém, espero que não me tomem aquilo como deles. Espero que me devolvam, se eu a pedir. Ou se eu a quiser comprar, que me vendam. Ou se me quiserem doar, que me doem. Agora, apropriar-me de uma coisa que não é minha, pá, não me parece que seja uma coisa aceitável para uma junta de freguesia. Portanto, é a posição da CDU. Nós não temos problemas em votar, nós votamos contra. E dizemos aos membros do PS, que estão aqui do PSD, que este voto tem responsabilidades a todos os níveis. Porque isto pode ser posto em tribunal e depois quem votou é lá chamado. Porque é assim. Não é alarme nenhum, é assim. Aliás, há casos destes em vários sítios. E não foi por falta de aviso. Já agora, o tal que é alarmista explicou como é que funciona a lei e o que é que nós estamos a fazer. Portanto, toda a gente aqui tem consciência. Toda a gente aqui tem consciência. Portanto, Sr. Presidente, nós propomos que se vote. Não há problema nenhum. Obrigado. Queres falar? Vou falar, sim. Então, dizer que de facto, é uma garagem emprestada à União de Freguesias, mas o anterior executivo ocultou, de facto, ao atual executivo, que existia esta garagem. E, portanto, só ocultou, mas não sabemos. Ok? Portanto, nós não tínhamos conhecimento desta garagem pelo anterior executivo. Não nos foi passado. Soubemos através do condomínio. E tentamos esclarecer uma situação. Esta é a verdade. Nem sabemos o que lá está dentro. Sabemos agora, porque sabemos que temos lá a garagem e sabemos que estão lá andaimes. Mas quando recebemos, quando nos passou a pasta, não sabíamos que estava lá andaimes. E devíamos ter passado a pasta com tudo aquilo que está emprestado à Junta. Não sei se existe mais, vamos ver. Esta já sabemos e queremos esclarecer. E vamos esclarecer, conforme eu digo, pela lei. O Sr. Nuno falou ali que há filhos. Temos que contatar quem é o proprietário da garagem. A propriedade da garagem não é desses senhores que você alega que é. Ponto. Não é propriedade desses senhores. É o conservador que faz isso. Se não, estava na conservatória. Não é esses senhores. Portanto, o que o senhor está aqui a criar é um alarme. Luís, posso? Portanto, vamos esclarecer as coisas, que é a nossa competência. Esclarecer o que é património, o que é não património, devolver aquilo que não precisamos, eventualmente não precisamos da garagem, ou que nos dão a garagem. Agora, esclarecer isto. Isto não pode é ficar na terra de ninguém, porque o dono legítimo da garagem pode ter herdeiros, mas ninguém sabe quem são os herdeiros. Se você sabe, isso é lá coisas entre si e a família. Agora, ninguém sabe quem são os herdeiros. Foi o que você disse ali. Você falou no nome do herdeiro. Não é nada, é assim, é assim. Não, você fala sem factos. Tenho dito. Obrigado. Já agora... Portanto, tendo em conta os Presidente, últimos desenvolvimentos, eu apresentei, vou só fazer um pequeno esclarecimento. Como sabem, sou advogado e já fiz também alguns processos do uso capião. O que se pretende com o processo do uso capião, na fase final, é de facto adquirir a propriedade do bem. Mas para adquirir a propriedade do bem, o que se faz é um requerimento à Conservatória do Registro Predial.
A Conservatória do Registro Predial funciona aqui como um órgão jurisdicional, como um tribunal, ou seja, o Conservador do Registro Predial é que vai aferir se realmente existe viabilidade para esse subscampeão ou não, desde o tempo, desde a comunicação ao anterior proprietário, desde todas essas situações são aferidas. Portanto, aqui só o que podemos legitimar a União de Freguesias, o Executivo da União de Freguesias, é a avançar com esse requerimento para junto do Conservador. Não é a União de Freguesias, não tem capacidade, nem a União de Freguesias, nenhum ser individual ou coletivo, para fazer isso sem a intervenção do Conservador do Registro Predial. O Conservador do Registro Predial é que vai fazer aquilo que é denominado um processo de justificação notarial, e nesse processo de justificação notarial é que ele vai aferir todos esses passos e toda essa viabilidade. Ora, não se encontra aqui, daí eu ter pedido, mas vou submeter, tendo em conta essa situação, vou submeter à aprovação, eu julgo que era unânime, acho que é de entendimento unânime, não estamos capacitados, qualquer de nós não está capacitado para aferir se realmente esse processo inicial, esse requerimento inicial, tem pernas para andar, não é se houve feito algum contacto, se não houve, qual é a pretensão da intenção da Câmara, da Junta, está agora a dizer o Luís, mas não temos aqui suporte documental. Eu acho que era necessário esse suporte documental. Daí eu ter solicitado a alteração do ponto, portanto, para uma outra data. Na medida que houve aqui umas indicações e contraindicações, eu vou submeter essa minha proposta à apreciação da Assembleia. Portanto, quem vota contra o ponto não ser retirado da ordem. Estou a dizer de outra coisa. Uma coisa conta 30 segundos, aqui 30 segundos. Porque o que você disse faz-me sentido. O Sr. Luís diz não faz. Eu pedi 30 segundos, só para dizer uma coisa. Posso? É 30 segundos. É 30 segundos. É tão simples quanto isto. Uma coisa é tentar perceber, porque pode haver alteração da propriedade e nós não sabermos quem é o dono e como é que vamos fazer. Outra coisa é a proposta que veio na última Assembleia, que não é nada disso. E segundo o Sr. Luís, o Executivo sabia mais do que aquilo que apresentou à Assembleia. O que para mim ainda é mais grave. Portanto, eu concordo com o que o Sr. Paulo Alfama disse. Não concordo com a proposta que veio. O problema é que a proposta que veio é o que está. A proposta é clara, é o uso capião, é a parte final já do processo. Não fala em ver quem é o proprietário, nada disso. Portanto, a proposta do Executivo foi mal feita. Induz em erro e responsabiliza cada um dos que votar na proposta por um erro do Executivo, por incompetência do Executivo. Portanto, o Sr. Paulo Alfama, na minha opinião, analisou bem a situação agora, mas não foi o que a gente discutiu na última Assembleia. E, portanto, eu não sei, até sugiro que os senhores mudem de advogada. Porque se a senhora é tão boa e faz um erro destes perante o aconselhamento, tentem outro. Não sei, se calhar o Paulo Alfama em pro bono pode ajudar a resolver o problema. Sr. Presidente, 30 segundos. Sim. Então voltamos a recapitular. O único veículo que existe para esclarecermos isto foi o que o Sr. Paulo Alfama acabou de explanar aqui. Ou seja, temos que avançar para um processo de uso campeão ou escritura por justificação. E, portanto, porquê? Porque o proprietário, o atual proprietário que está na conservatória, está incontactável. Portanto, está incontactável, não se consegue contactar, foram feitas todas as diligências. Eu não lhe vou dizer o nome do proprietário porque não posso ser o nome da pessoa, ok? Não, desculpa. Não. Não. Você também acabou de dizer que sabe quem é, não disse o nome da pessoa. Portanto, nós estamos a falar de pessoas. Não é. Está-me a interromper. Sabemos, todos sabemos quem é o dono. Todos sabemos quem é o dono. Não, Sr. Presidente, assim não há condições. Suspenda a Assembleia e falo aqui com... Suspenda a Assembleia e falo com os autarcas. O que você está a fazer é criar um alarme. Você está a criar alarme aqui. A melhor explicação foi do Presidente da Assembleia. A proposta... Você disse ali que a informação estava dada. Você deveria pedir desculpa pelo alarme que está a causar. A Assembleia está interrompida por 10 minutos. É alarmista. É alarmista. É alarmista.
Ora, vamos recomeçar a nossa sessão. Portanto, estávamos na votação do requerimento apresentado pelo Presidente da Assembleia no sentido de retirada do voto do ponto número 2. Quem vota contra? Portanto, quem não é a favor da retirada do ponto? Então, mas já tivemos 5 minutos. Então, não dá. Está concedido 5 minutos. Está interrompido a 5 minutos.
Ora, boa noite novamente. Portanto, vamos retomar a nossa sessão. Estávamos na votação em relação, portanto, à proposta apresentada pela mesa de retirada do ponto 2. Portanto, quem vota contra a retirada do ponto? Quem se abstém? Portanto, aprovada por unanimidade a retirada do ponto 2. Em relação ao ponto 1, Luís Cerqueira, apresentação do ponto 1. Sim, relativamente ao regulamento de tabelas de taxas e tarifas, no fundo, a freguesia da Baixa da Banheira, portanto, na persecução dos seus fins e demais objetivos, atendendo à relação existente com o cidadão, em particular com os seus fregueses, vai reestruturar o presente regulamento de forma a que o mesmo tenha maior aplicabilidade e melhor compreensão, cumprindo os demais requisitos legais. Portanto, basicamente, é reestruturar o regulamento que já existia nesta União de Freguesias, atualizá-lo, portanto, à data de hoje e com os serviços que hoje são prestados, chamar aqui em particular a atenção para a parte dos artigos de publicidade do artigo 18, que é a publicidade nos abrigos dos passageiros, que é uma competência nossa. Também aqui para a parte das viaturas, para o artigo 16, portanto, que são novos serviços que são colocados à disposição, portanto, da freguesia, e é a atualização das taxas, portanto, decorrido do normal aumento de ordenados, de serviços, portanto, estas taxas vão traduzir, portanto, a uma atualização, que a última foi em 2021, portanto, a atualização das taxas vem traduzir os custos dos serviços que aumentaram, fruto dos salários e de todos aqueles custos fixos e não fixos, portanto, receberam todos o regulamento, portanto, estou disponível para qualquer dúvida. Ok, muito obrigado. Alguém deseja intervir sobre este ponto? Jorge? Boa noite, cumprimentar o Sr. Presidente e a mesa, os eleitos e a população e quem nos está a ouvir. E, simultaneamente, desejar um bom Natal e um feliz Ano Novo. Assistimos a um aumento brutal das taxas e tarifas. Em alguns casos, os valores de aumento superiores a 70%, em média, e nas taxas e tarifas com alteração, o aumento é de 20%. Taxas e taxinhas que significam, na prática, o aumento dos encargos para quem precisa de recorrer aos serviços de junta da freguesia, sem que estes melhorem. Os maiores orçamentos de sempre não correspondem à melhoria dos serviços. Mais taxas e taxinhas criadas e mais confusão para os munícipes e fregueses. Ao mesmo tempo que a Junta de Freguesia apresenta os maiores orçamentos de sempre, face ao que se passa hoje com as famílias, subverte completamente os mais elementares princípios da justiça social. À medida que a Junta de Freguesia tem mais capacidade financeira e enquanto este Executivo se gaba de, nos últimos anos, ter aprovado os maiores orçamentos de sempre, os seus munícipes vão empobrecendo. Quando há pessoas e famílias que trabalham diariamente, mas não têm um salário que lhes permite pagar a renda de casa ou a prestação mensal do banco, que são despejadas e se veem obrigados a partilhar quartos, apartamentos ou a dormir em tendas, o mínimo que se junta deveria fazer era manter as taxas e as tarifas. Não compreendemos esta proposta, em especial os aumentos e as criações de taxas e taxinhas para os mercados, enquanto os mercados definem por inação a falta de manutenção. Recordamos que o PS tem votado contra as propostas de dinamização e de revitalização dos mercados apresentados pela CDU. Recordamos que o PS prometeu
revitalizar os mercados, pelo que estas propostas não são compreensíveis. Sendo assim, a CDU vai votar contra. Obrigado, Jorge. Mais alguém deseja intervir sobre este ponto? Miguel? Boa noite, Sr. Presidente, mesa, caro Executivo, caros colegas, membros aqui da Assembleia de Freguesia, o público aqui presente e o público que nos vê lá em casa. A todos umas boas festas, num espírito de fraternidade e harmonia para todos. São os votos que eu desejo a todos. Sr. Presidente, assistimos aqui a um exercício de demagogia relativamente a este assunto, aproveitando para fazer a CDU considerações laterais que não estão relacionadas com este tema, e o que me parece é que a CDU não leu aqui, de facto, o regulamento que é apresentado, porque existe todo um artigo, melhor dizendo, um capítulo, que é o capítulo 3º, em que refere as isenções, em que estão descritos imensas situações que podem ser consideradas para a isenção e ou a redução de taxas, nomeadamente as pessoas coletivas de utilidade pública administrativa, as instituições particulares de solidariedade social e entidades conexas, as pessoas coletivas de mera utilidade pública, associações de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social, outras entidades e pessoas públicas ou privadas, antigos combatentes, partidos políticos. Poderá ainda isentar associações e fundações sem fins lucrativos, as pessoas singulares em situação de grave carência económica devidamente reconhecida, outras pessoas singulares ou coletivas relativamente a factos que visem o desenvolvimento de atividades de manifesto interesse coletivo reconhecido pela União de Freguesias. E, portanto, aqui o que se pretende é, que foi explicado pelo Sr. Tesoureiro, é fazer a atualização das taxas, algo que não era feito desde 2019, salvo erro, 21, peço desculpa, desde 2021, e como nós sabemos também desde esse período houve um período de grande inflação e, portanto, é legítimo que tudo aquilo que foi atualizado, desde que sejam salários e custos administrativos, que tenham que também aqui sejam revertidos também aqui para este regulamento e esta atualização. E aquilo que foram as preocupações da CDU estão aqui também refletidas neste ponto, neste capítulo que se refere às isenções e reduções e que transforma este documento também em alguma... tem aquela equidade e equilíbrio entre a necessidade de manter e atualizar aquilo que são os custos e os serviços prestados pela Junta de Freguesia, e, por outro lado, também acautelar aquelas pessoas que precisam desses mesmos serviços e tendo estas isenções também que estão aqui previstas. Portanto, penso que seria uma situação pacífica de se ultrapassar, mas, obviamente, que a CDU aproveitou para fazer aquilo que é legítimo, fazer os seus comentários e o seu tipo político. Obrigado. Obrigado. Mas alguém deseja intervir sobre este ponto? Ora, então vamos passar à votação do mesmo. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, aprovado por 9 votos a favor, uma abstenção e 8 votos contra. 7 contra, sim, 7. Está o 8º. Passava então. Sim. 9 a favor. Uma abstenção, 7 contra. Passava então à leitura da minuta da ata. Sim.
Mais uma vez, boa noite a todos. Declaração de voto. Fazer um aumento brutal não é atualizar. A proposta de regulamento das taxas e tarifas agora apresentada, se for aprovada que foi, materializa um brutal aumento dos custos de acesso aos serviços públicos prestados pela Junta de Freguesia. Há situações de aumento de mais de 25% e, em alguns casos, de mais de 70%, o que não se compreende e não se consegue justificar. O que não se compreende também é que, ao mesmo tempo que o Executivo propõe estes aumentos, não toma medidas para melhorar a qualidade dos serviços, que pioram de dia para dia. Exemplo notório e claro é o funcionamento dos mercados. É urgente revitalizar e dinamizar os mercados municipais. A CDU tem apresentado soluções que são chumbadas por coligações negativas do PS com outras forças políticas. Para além de não fazerem sequer a manutenção mínima, querem brindar os vendedores com aumentos dezenas de vezes superiores à inflação. Repito, aumentos dezenas de vezes superiores à inflação. O PS, na oposição, sempre propôs a redução das taxas e tarifas. No poder, mostra a sua verdadeira face e aumenta os preços. Este enriquecimento da Junta de Freguesia, face ao que se passa hoje com as famílias, subverte completamente os mais elementares princípios de justiça social. À medida que a Junta tem mais capacidade financeira e este Executivo gaba-se, nos últimos anos, ter aprovado os maiores orçamentos de sempre, os seus municípios vão empobrecendo. Quando há pessoas e famílias que trabalham diariamente, mas não têm um salário que lhes permita pagar a renda da casa ou a prestação mensal ao banco, que são despejadas e se veem obrigadas a partilhar quartos, apartamentos ou a dormir em tendas, o mínimo que a Junta deveria fazer era manter as taxas e tarifas. Com a criação de mais taxas e taxinhas, surgem diversas dificuldades, tanto na recolha de informação, como na falta de transparência sobre as taxas cobradas, dificuldade em identificar a sua base legal aplicável, não sendo por vezes possível a sua determinação, falta de uniformização e consequente expressão de justificações, uma regressão. Votamos contra o maior aumento de encargos que esta Junta propôs no período da democracia. Votamos contra o maior acrescento de burocracia em democracia aos fregueses e municípios desta freguesia, destas duas freguesias, Basta Banheiro e Val da Moreira. Votamos contra o aumento do custo de vida que este Executivo PS e PSD quer impor às pessoas da Baixa da Banheira e Val da Moreira. Votamos contra porque o PS e o PSD não conseguem defender aumentos de 20% ou até de 70% em taxas e tarifas, algumas até criadas neste regulamento. Votamos contra. Obrigado. Passava então à leitura da minuta da ata. Está aqui ligeiramente atrasado. Não esquecer de assinar o livro de ponto. As pessoas que vão em substituição têm que acrescentar um nome em baixo, à lista, e assinar à frente. O Sr. Fernando Vasques, não é? Fernando Castro. Na última sessão não se percepcionou, portanto, o que assinou, não se percepcionou a assinatura. É também preciso que me indique o NIB e o NIF, portanto, o número de contribuinte, para fazer a transferência de que ainda não foi feita. A Dona Paula Batalha pediu-me esse favor, está bem? Deixo aqui à frente também o NIB e o NIF. Obrigado. Pode. Bom, muito boa noite a todos. Vou passar a ler. Eu só precisava de uma informação da bancada da CDU. Quem acabou por não aparecer foi o Sr. Rui Cunha. Não. Vasques, ok. Vou só aqui sinalizar. Pronto, certo. Então, começando pelas substituições, no Merecemos Mais, Rachid Jaló é substituído por Luís Moraes. No PS, Cíntia Guerra é substituída por Carlos Simões e Patrícia Pires por Susana Pratos. Na bancada da CDU, Rogério Santos é substituído por Sandra Gonçalves, Telma Rocha por Rui Cunha,
Júlio Pinto por Fernando Vasques, que acabou por não comparecer. Helena Mira por Judite Freitas e Emílio Brazão por Fernando Castro. Sendo assim, fomos 17 presentes nesta reunião. Ao 19º dia do mês de dezembro de 2024, no Salão da Junta da Baixa da Banheira, realizou-se uma reunião extraordinária da Assembleia de Freguesias, da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Val da Amoreira, com a seguinte ordem de trabalhos. Ponto 1. Apreciação e votação do Regulamento de Taxas e Tarifas para 2025. Ponto 2. Autorização sobre a escritura por uso capião da tração autónoma individualizada pela letra A, correspondente à garagem do prédio urbano em regime de propriedade horizontal, cito na rua António Nobre, lote 8, no Val da Amoreira. Antes da ordem de trabalhos, o Presidente de Mesa esclareceu que não existiria suporte documental para discutir o ponto 2, propondo então a votação para a retirada desse ponto, e a mesma foi aprovada. Por unanimidade, sim, exatamente. O ponto 2... Passou-se então para o ponto 2, para o ponto 1, peço desculpa, a apreciação e votação do Regulamento de Taxas e Tarifas para 2025, que foi aprovado com 9 votos a favor, 1 abstenção e 7 votos contra. Alguém quer discutir a minutidade? Passar à votação da mesma, quem vota contra? Quem se abstém? Boas festas para todos, um bom ano e corra tudo pelo melhor. Muito obrigado e boa noite.